Boa tarde, amigos, irmãos e irmãs. Estamos aí para fazer a nossa segunda parte, né, da nossa live da Escola Dominical. Tivemos a primeira parte pela manhã e infelizmente teve uma queda, né, da internet e ficamos devendo então essa segunda parte. E nós estávamos comentando pela manhã, né, sobre a necessidade de mantermos disciplinas espirituais e não nos acomodarmos, tendo em vista que tempos como esse de isolamento social, em que os crentes não estão se ajuntando, né, se reunindo na igreja, há um perigo muito grande do esfriamento da fé, de uma decepção e frustração, né, com a vida e com a religiosidade, e assim um abandono da igreja. E então nós precisamos, como dissemos na primeira parte, buscar ter vida de oração, leitura da Bíblia, meditação na Escritura e contemplação. Aquela percepção de que o Senhor Jesus está operando e ainda que a gente não veja, Ele está agindo. Então, nós comentamos, né, que há alguns inimigos que trabalham para não sermos bem-sucedidos nessa tarefa de orar, de ler a Bíblia, de meditar na Escritura e de contemplar o que Deus tem feito na nossa vida e no mundo. E assim adorarmos a Deus, prestarmos glória a Deus, né? E também sermos em espiritualidade e ao mesmo tempo edificarmos uns aos outros. Por quê? Então, nós dissemos mais cedo que manter, por exemplo, a vida de oração é muito difícil, porque há um embate para que nós não consigamos sequer orar, ainda que a gente saiba que a nossa vida depende da oração. Orar para viver e morrer. É necessário oração. Mas eu disse que há uma disposição própria em nós que luta contra o querer orar, de tal maneira que a gente já passa a fazer o que a gente não quer, né? Ou que a gente sabe que não devia fazer. Bem, então eu disse na primeira parte que nós temos como inimigo das nossas almas e que atrapalha as nossas disposições para orar, que é a nossa natureza carnal. Nossa própria carne. E aí eu li o texto de Gálatas 5 e diz assim: simples, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne, aos apetites da carne, né? Antes sede servos uns dos outros pelo amor, ok? E aí eu disse: andai no espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne, porque a carne milita contra o espírito, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então, há uma guerra dentro de nós, né? Carne contra o espírito. E o espírito, ou o fruto do espírito, é amor, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, alegria. É o fruto do espírito dentro de nós. Mas, por outro lado, temos a
nossa natureza corrompida, né? Nós tenta sufocar o espírito, não é mesmo? Nessa batalha espiritual. Então a gente precisa buscar o Senhor para, enchidos do Espírito Santo, possamos produzir o fruto do Espírito, que é amor, e vencer as obras da carne, sacrificar as obras da carne. Primeiro inimigo. Segundo inimigo é o mundo. O mundo. O mundo não quer que você ore. O mundo não quer que você leia a Bíblia. O mundo quer ocupar sua mente com comprar, com obter, com correr atrás do vento. O mundo quer ocupar a sua mente com tudo que for possível para que você desvie o foco de Deus. Então, o que é o mundo? Todo o sistema político, científico, que mais? Todo o sistema político, científico, religioso, secular que se opõe contra Deus, e todo pensamento que é levado a Deus se opõe, é inimigo de Deus. E podemos dizer que é o sistema. Então aqui Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo ou com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se na primeira parte aqui de Romanos a gente pode dizer que é doutrinário, até o capítulo 11, né, e é teórica, capítulo 12 é prático. O que Paulo está mostrando é que o evangelho exige transformação. Então o evangelho não é teórico. O evangelho é uma crença na boa notícia, na boa nova da parte de Deus, mas ele não é apenas um assentimento, né, intelectual, mas ele é uma convicção espiritual. Daí entra a fé. E isso gera transformação. Então o evangelho é transformação de vida. Transformação. Beleza. Por isso eu disse, nós temos o inimigo, que é a carne, que tenta sufocar todo o nosso desejo para a oração, para a leitura da Bíblia, para a meditação e para a contemplação, bem como para com a prática do fruto do Espírito, né, que é o amor. Nós temos esse inimigo que é a carne, que milita contra o Espírito, e ele precisa ser sacrificado, morto todos os dias, através da graça que está em Cristo. Okay? E agora vamos entrar no segundo inimigo, que é o mundo. A Bíblia diz que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus. Porque mundo, ou século, ou fashion, nesse caso aqui, então, é tudo aquilo que se opõe ao reino de Deus ou à vontade de Deus. E Paulo está dizendo que nós não podemos nos amoldar, nos conformar a esse padrão mundano, secular, anticristão, antibíblico, anti os princípios de Deus. Não podemos nos amoldar, nos conformar, porque isso gera morte, né? Isso é morte. Pelo contrário, ele diz que a gente deve se deixar ser transformado pela boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mesmo dizer sim para o mundo, deve dizer sim para Deus. E sujeitar-se à vontade de Deus, à vontade de Deus. Okay? Então, dois inimigos que operam contra a necessidade da gente orar, ler a Bíblia, meditar e contemplar. E, consequentemente, produzir o fruto do Espírito, que é amor. Então, é a carne, a nossa natureza corrompida, e o mundo, com o seu sistema secular, anticristão, que se opõe a Deus. Mas há um terceiro inimigo,
e que Paulo cita muito bem aqui em Efésios. Ele diz assim: quanto ao mais, Efésios 6, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestindo-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais nas regiões celestiais. Ou seja, Paulo está dizendo que a nossa luta não é, Nívia, só contra a carne e o mundo, o século, o sistema anticristão, mas é uma luta espiritual, eminentemente espiritual, ou seja, o demônio existe. E desde o início, quando ele cai, é expulso do céu, e ele tenta o homem, Adão, e este cai, Satanás opera contra aquilo que é de Deus. E ele tenta estabelecer um reino próprio em oposição ao reino de Deus. E ele tenta enganar as pessoas imitando ser Deus, fazendo com que as pessoas desviem o foco da glória que é de Deus para si própria, né? Para o diabo. E claro que ele vai usar instrumentos para isso. Mas o que é importante é que nós precisamos nos dar conta, então, de que temos a carne, a nossa natureza corrompida, que não quer saber de orar, ler a Bíblia, meditar e contemplar. Então a gente tem que lutar contra essa corrompida, porque essa natureza são as obras da carne citadas lá em Gálatas. Também há o próprio mundo e a sedução do mundo, essa tentativa de nos roubar de Deus, né, de tirar o foco nosso de Deus para o mundo, que é o sistema anticristão, antibíblico, que pode se manifestar num poder político, religioso, simplesmente materialista, etc. E te roubar o tempo da gente, a atenção última nossa. E eu estou dizendo também com base na Bíblia e no que Paulo está dizendo, que nós temos um inimigo real chamado diabo, Satanás, o inimigo da nossa alma, o adversário, o enganador, o tentador. Pois bem, Pedro diz assim que esse inimigo anda ao derredor, querendo enganar, tentando, para que possa tragar pessoas e para os seus intentos malignos. Agora, interessante que o diabo, ele não apenas vai nos atacar e nos tentar a roubar de nós a vida de oração, de leitura da Bíblia, por exemplo, mas tudo que pode fazer com que nós tenhamos as motivações erradas para orar e ler a Bíblia, para ir à igreja, para cultuar. Então, o maligno já recebe esse nome, não é à toa. E ele é astuto. E ele pode nos tentar a ter as motivações erradas, até quando a gente busca a Deus. Por exemplo, ele pode colocar no nosso coração uma motivação errada para orar, que é aparecer, ser observado e engrandecido e aplaudido, né? E isso é maligno, é diabólico, não é mesmo? Mas é uma forma que Satanás pode fazer, ou seja, ele pode fazer com que a gente não ore de maneira nenhuma, mas também ele pode tentar nos fazendo com que quando orarmos, ou até mesmo desejarmos orar, mas com as motivações erradas, para a nossa própria honra e glória. Ler a Bíblia, por exemplo, em vez de ser para a nossa devoção pessoal, para o nosso alimento pessoal, o diabo pode nos tentar aqui. O diabo pode nos tentar aqui, leiamos a Bíblia com a motivação errada, ou seja, para querermos um conhecimento para ser reconhecido dos outros. Isso é pecado. Então veja que a gente tem que tomar cuidado e ficar atento e alerta contra as ciladas do diabo, que pode ser de aparência religiosa, inclusive.
Ora mesmo, porque aí eles vão te considerar um grande homem, uma mulher de oração. Leia mesmo a Bíblia, para que as pessoas vejam que você tem conhecimento. Ou seja, é errado, então ele pode nos tentar. Então a luta é ferrenha. E nós precisamos, para essa luta contra o mundo, a carne e o diabo, das armas que Deus oferece. As armas da nossa guerra são espirituais, porém poderosas em Cristo para destruir todas as fortalezas de Satanás, os sofismas, ou seja, os falsos engendramentos filosóficos que podem nos enganar. Estão me entendendo? Então, Paulo, sendo aos Efésios, diz: portanto, você tem conhecimento disso. Tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Então, tomemos as armaduras, ou a armadura, melhor dizendo, de Deus. Tomemos não só café, tomemos não só chimarrão, mas tomemos a armadura de Deus para resistirmos no dia mau, quando formos tentados pela carne, pelo mundo e pelo diabo. Revestirmos dessa armadura, especialmente quando tentados pelo diabo, não só a deixar de ler a Bíblia e deixar de orar, mas a ler a Bíblia e orar com a motivação errada, pensando na nossa glória e não na glória de Deus. Nós lemos a Bíblia, oramos, meditamos e contemplamos para a glória de Deus, para o nosso conhecimento e comunhão com o Trino Deus. Qualquer outra motivação é diabólica, é pecaminosa e devemos nos arrepender disso. Então, queridos, vamos orar pedindo, a misericórdia de Deus. E eu quero cantar, hoje pela manhã eu cantei o hino preferido da Joel, e agora eu quero cantar o meu preferido, tá? Então, hino Castelo Forte. Então, hino Castelo Forte. 155. Vou ver se a gente dá conta sem o auxílio aqui do coral Vozes de Júbilo. Vamos lá, Dimara? Castelo forte é nosso Deus, espada e bom escudo. Com seu poder defende os seus em todo transe agudo. Com fúria pertinaz persegue Satanás com ânimo cruel, mas forte é o Deus fiel, igual não há na terra. A força do homem nada faz, sozinho escolhido. Mas nosso Deus socorro traz em seu Filho escolhido. Sabeis quem é Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Se nos quisessem devorar, demônios não contados, não nos iriam derrotar, nem ver-nos assustados. O príncipe do mal, com seu plano infernal, já condenado está, irá por uma só palavra.
De Deus o verbo ficará, sabemos com certeza, e nada nos assustará, com Cristo por defesa, se temos de perder família, bens, prazer, se tudo se acaba e a morte enfim chega, com ele reinaremos. Amém. Vamos orar. Eu quero orar pela Sueli, orar também pelo Lucas, nosso irmão, né, que está fazendo radioterapia. Orarmos pelos enlutados, né, a família do reverendo Luiz Viana, que faleceu lá em Patrocínio, vítima da Covid. Ele que é pastor e médico. Então, oremos pelo consolo da dona Irene. Vamos orar também pelos nossos irmãos de Vazante, né, uma cidade que está com muitos casos da Covid-19, vizinhos nossos aqui, né? Orar também por Patos de Minas, por Patrocínio, para que Deus esteja tendo misericórdia, repreendendo essa pandemia, pelo nosso estado de Minas. Ontem o governador de Minas postou, né, um vídeo falando da preocupação com o aumento do número de casos de Covid em Minas Gerais, uma situação tensa. Oremos pelo Brasil, né, que ultrapassou 50 mil mortos de Covid, mais mortos do que na Guerra do Paraguai. E temos que orar porque na paz do Brasil e do mundo em relação ao Covid, que nós também teremos paz. Então oremos para que Deus tenha misericórdia. E oremos pela igreja, oremos pelos crentes, para que não percam a fé, para que permaneçam firmes, inabaláveis, sempre abundantes em toda a boa obra de Deus. Oremos pela igreja, para que mantenham a fé, para que permaneçam ligados na videira, que é Cristo, né? Que os membros perseverem. Vamos orar. Eterno Pai, em nome de Jesus, eu coloco diante do Senhor a vida dos nossos irmãos e irmãs, aqueles que são membros da nossa igreja em Lagamar, bem como aqueles, ó Deus, que são membros de outras igrejas presbiterianas e outras igrejas cristãs e evangélicas que nos acompanham à distância. Deus, eu peço por aqueles que estão doentes, que o Senhor possa dar a saúde, a cura, aqueles que estão em desespero, ó Deus, que o Senhor possa dar a paz, a esperança, os que estão entristecidos, que sejam alegrados pelo Teu Espírito Santo, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Ó eterno Deus, em nome de Jesus, abençoa o nosso país e as nações do mundo. Ó Deus, especialmente o Brasil, eu peço, Pai, que está no pico da pandemia, que o Senhor esteja repreendendo esse vírus, traga paz, ó Deus, e que o Senhor nos ajude a compreender o que o Senhor está fazendo, compreender os atos de justiça do Senhor. Ó Eterno, em nome de Jesus, nos ajude a vencer pela graça e pelo Espírito Santo as tentações de Satanás e a sedução do mundo. Ó meu Deus, dá-nos uma vida espiritual abundante, cheia do Teu Espírito Santo. Dá-nos prazer na vida de oração, na leitura e meditação da palavra, na contemplação dos Teus atos. Ó eterno Deus, encha-nos do Espírito Santo. Ó Deus, fortalece-nos a alma, também o corpo físico, a mente. Livra de nós o medo, o temor, ó Deus, a respeito dessa pandemia. Ó Deus, glorifica o Teu nome em nós, em tudo isso que tem acontecido no Brasil e no mundo, Senhor. Venha o Teu reino, Pai. Seja feita a Tua vontade, Senhor. Ó Deus, visita cada lar, cada família da Tua igreja, onde estiver alguém que é do Teu povo,
que seja visitado e tocado pelo Senhor nesse momento. Ó Pai eterno, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor possa fortalecer, Deus querido, também a liderança da igreja, dando sabedoria de como devemos proceder num momento como esse, Senhor. Deus nos ajude a usar a tecnologia, as redes sociais. Ó Pai, que também eu peço a Deus misericórdia para que não haja idolatria às redes sociais, nem a adoração a Deus, conformismo nos membros da igreja, Pai, que não haja afastamento do Senhor, mesmo que estejamos afastados do templo. Ó Deus, mas que haja busca, comunhão com o Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai, eu oro. Amém. Amém. Gente, nós vamos dar continuidade aqui ainda ao nosso momento, né, de escola dominical, a parte da manhã, né, a primeira parte, e nós temos as nossas dificuldades mesmo, né? É tudo novo para nós, né, Solange? É tudo novo, a gente está aprendendo, a lidar com isso aqui. E ontem eu estava vendo aquela live da Igreja Presbiteriana, né? É tudo novo. O reverendo Ricardo Agreste estava falando sobre que esse novo normal, depois que passar a pandemia, vai praticamente ser o novo normal. Ou seja, ele estava dizendo que lá nos Estados Unidos, algumas igrejas que reabriram estão tendo dificuldade, os membros não estão voltando para a igreja por medo, né, de pegar a doença. E há uma preocupação, então, das igrejas no mundo inteiro a respeito do esfriamento da fé, do medo associado ao esfriamento da fé. Então, que a gente ore, né, que Deus tenha misericórdia da igreja espalhada aí na face da terra. Solange, eu não sei se a internet vai deixar, vai permitir. Vamos tentar cantar, né? Vamos, Zé. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Tô Então ouvindo. tá, fala o número aí que eu pego o Inário. Tá bom. Vamos cantar o que fala da esperança, né? Deixa eu achar aqui se é quando a alma sequiosa, lembra? Glória, glória, aleluia, 147. Não sei o número. 147. Vamos cantar o Sim. 147. Deixa eu achar aqui. Achou aí? Achei já. Abri em cima. Ó, ótimo. Eu tô tremendo de frio aqui. Então, o 147, quando a alma sequiosa. Vamos lá? Quando Quando a a alma alma seca. sequiosa, chega a voz do Rápido, pastor. Salvador, eis que logo reconhece ser Reconhece Jesus ser o seu Jesus, seu Senhor. Senhor. Mas se Mas o eu quer tem que levantar-se, e mostrar algum o valor, valor vem, vencer. vem Jesus. Só você agora, Solange. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Neste mundo havemos crentes de Crentes de ter sempre algum pesar, mesmo lutas de saberes nossa paz em perturbar, mas se o mal nos ameaça, se a alegria nos roubar, vencendo, vem Jesus. Só você. Ah, Glória, glória, aleluia. Glória,
glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo bem Jesus. Vamos lá, terceira estrofe. Da vaidade fiéis servos lutam por fazer-nos seus. Muitas vezes nos assaltam os modernos fariseus. Mas se alguém procura a graça do Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Amém. Tem que só um Amém. cantar? Ah, não sei, tem hora que fica dando chute aqui. Mas tá bom. Fica cruzada as duas. É, verdade. Às vezes fica dando uns picos, né? Mas é isso aí. Ô, Solange, me fala aí, minha filha, como é que você está vivendo esses dias aí de isolamento social? O que está sendo para você esse distanciamento da igreja, do templo? Bom, como eu gosto muito de ir à igreja, né? Todos sabem. Sempre que eu posso, eu estou em todos os trabalhos. Eu estou sentindo muita falta da igreja. Sinto falta das pessoas da igreja, que eu sinto como se fossem minha família. Eu sinto falta disso. O isolamento social, para mim, também está difícil, porque eu não estou dando aula presenciais, né? Agora eu estou dando aula em forma de vídeo. Então, eu sinto assim que, por causa da pandemia, as pessoas estão distanciando mais, né? Sim. Aí é complicado. Isso mesmo. Bem, e por falar nessa questão, né, de que você está dando aula à distância, na verdade, tudo é novo para nós, né, como eu disse aquela hora, nós estamos aprendendo, né? Inclusive, é novo também para, acho que todos os membros da igreja, a maioria não acompanhava, né, cultos online, mesmo que algumas igrejas já tinham, né, trabalhos online, mas a maioria dos membros não estava acostumado com isso. Então, isso é algo novo que nós devemos aprender, melhorar, né? Inclusive, aqui em Lagamar tem um problema, inclusive, que a nossa internet aqui é fraca, né? Nossa internet em Lagamar é fraca. Mas temos que ir vencendo, né? Até as nossas reuniões de professor está sendo pela internet. Pois é, então. Então, vai ser assim, o que está acontecendo? As pessoas estão descobrindo também, isso no mundo inteiro, que não era mais necessário ir longas distâncias para fazer uma reunião, que dá para fazer uma reunião à distância, no sentido de pelo celular, né? Por um computador. Mas, em relação à igreja, pode falar. Pastor, eu não tenho medo dessa doença, não tenho medo do coronavírus, eu tenho medo dessa pandemia fazer as pessoas ficarem mais acomodadas e se distanciarem mais. Sim, esse é um problema, essa é a preocupação de muitos pastores e até pesquisas nos Estados Unidos mostrando o seguinte, que o que está acontecendo? Geralmente os membros da igreja não têm assistido só aos cultos da sua igreja, por causa de ter uma infinidade, né, à disposição, muitos ouvem o que vem na frente, o primeiro que vem, por exemplo. Mas isso não é um problema, desde que seja a palavra de Deus que está sendo pregada, não é um problema. Mas o que é preocupante é o número de pessoas dizendo que não vê perspectiva de, a mesma tendo acabado a pandemia, voltarem à igreja.
elas acomodarem mesmo e não voltarem, né? Isso é preocupante mesmo. Então, vamos orar para que Deus tenha misericórdia e a fé dos irmãos permaneça, né? Perseverem, né? Isso é provação. Temos que crer que vai passar, a gente tem que ter fé, vai passar. Mas, duas coisas. Uma é, pessoal, a hora que acabar a pandemia, será que vai voltar para a igreja? E a outra é, Verdade. nós temos que entender que o mundo nunca mais vai ser o mesmo, nunca mais vai ser igualzinho foi. Vai ter muita coisa diferente, né? E só que a gente não pode, o que a gente não pode fazer é o que o texto que eu li hoje aqui, que é amoldar o mundo, se conformar com o mundo. Aquilo que não é mundo, ou seja, que não é algo anti-Deus, anticristão, a gente pode pegar como ferramenta e usar como instrumento no reino. Bem, eu falei que eu ia orar especificamente, né, para alguns casos aqui da nossa igreja, né, alguns pedidos aqui da nossa igreja. Nós temos aqui, deixa eu pegar aqui. Nós tínhamos os nossos grupos, né, pequenos, os setores, divididos em setores, né, e infelizmente também não está reunindo. E eu queria orar, né, pelos irmãos. Por exemplo, o grupo 1, tem aqui o Tiago, a Marina, a Deusdina, e os membros, Dona Totonho, Dona Loli Brás, a Maria Alice Genos, a Sandra e Holanda, Dona Deusdina, Zedina e Magali, Lázaro e a Marta, a Lídia, Dona Lina, Dona Luzia, o Paulo e a Maria Helena, o Robson, a Selma, Tiago e Maria, né, que já citei. Grupo 2, Paulo Libres, né, Joelma, Maria Augusta. E os membros, Ana Cacheta e a Cândida, Dona Augusta, a Eunice, a Geraldina, também chamada de Dina, a Irania, Joelma, o Lucas e a Geralda, Dona Maria Augusta, a Guguta, Maria Pérez, Nilza Guimarães, Olinda, o Paulo Guimarães, líder, né? Grupo 3, a Marta Caixeta e eu, com os membros, Seu Laura e Madalena, Dona Almerinda, Ana Lídia, Antônio e Hilda, Antônio e Iracema, a Alta e a Jussara, o César e a Tatiane, o Elismar, o Everton e o Hugo, Felipe Dara e o Caleb, Vandira e Ivonete, Maria Nogueira, Marta e seu Alino, Vanessa, Virgílio e Omar. Setor Sul, com o presbítero Orlando Marius, Adilton, Carliane, Oliver, Douglas, Graciele e o João Miguel, Marcelino, Lenita e as princesas, Nádia, Gedeon, Rosenda e Luz, lá na roça, né, na Conceição, Verônica, Marcelo, Marta e Marcos, agora está em Patos, né? A Yara e o Luiz, as crianças, José e a Elza também lá na Conceição. E os grupos Leste 1, Lindosmar, Sandra e Altiva, com o seu Adelino, a Altiva e o Bené, o Antônio e a Lindosmar, o Elias, a Deusinha, o Fábio, a Cecília, a Floride, Cerilda, Idolfina, Igor e Núbia, Dona Ivone, Giovanni, Elza, Gessane, Cláudio, Jonatas, Laísa, Lindinalva, talvez uns aqui até mudou de grupo, eu não percebi. Marcelo Hilda, Maria Nunes, a Marisa está aqui, mas ela está lá com o Orlando. Sandra Cândida, né? Zilai, Tunica e Jaqueline. Setor Leste 2, que tem líder Selva, Ana Maria e Kênia, compõe Ana Cristina, Clêmia, Nildes, Gisele, Ismael e Carmelita e as crianças, Dona Jaira, Joana Dark, João Américo, Helena e Ana Maria, Josué, Kênia, Lázaro, Maria Aparecida, Mafalda, Maria Cleides, Maria Margarida, Maria Martins, Marlene Matildes, Neiva, Pedrinho, Rosilda, Sebastião Vieira, Selva e Valdir. E o grupo 3, Leste, setor Leste 3, José Américo Oneida, compõe Ana Carolina, Carlos e Mariana, Dinamara, Telvina, Marli, Hilda de Brito, Isabel, que é a Dina Morena,
José Américo Ivanete, Lúcia, João, Stephanie e João Miguel, né? Nízia, Oswaldo, Silvio Almeida, Rogério Vanil das Crianças, Solange, Vanderly, Delma, Valquíria, Ivone, de novo. E acho que é só, acho que falei todos aqui. Então, veja bem, quanta gente, talvez eu nem citei todo mundo, né? Então, nossa igreja é uma igreja grande, né? Com muitos membros. E fica pensando, esse tanto de gente sem poder reunir, né? E às vezes a gente sem poder levar um abraço, porque a gente também está limitado nas visitas, né? Então, assim, o que a gente puder fazer via telefone, WhatsApp, vamos fazer e vamos manter a nossa comunhão, vamos orar uns pelos outros. Então, o meu intuito de ter lido cada um desses nomes aqui, pode falar. Eu dei a sugestão para a Ivanete estar colocando nos grupos os aniversariantes da semana, para a gente estar mandando pelo menos uma mensagem, né? É mesmo, é boa ideia. Eu falo todo dia, né, sobre os aniversariantes, mas a ideia é boa mesmo, da gente pôr nos grupos, o pessoal tá ligando, né? Pelo menos os aniversariantes. Já que a gente não pode visitar, né? É mesmo. Mas a gente, se Deus quiser, a gente vai melhorar, a gente vai aperfeiçoar, já que tudo indica que no menos de um mês a gente não volta a reunir no templo. Menos de um mês. Então, nesse período, vamos tentar aperfeiçoar essa ligação através do telefone, colocar no grupo lá os aniversariantes, né? E nós já aprendemos a participar ao vivo, né? É verdade. Vamos melhorar, mas assim, ainda o problema nosso é mais a questão da internet, porque como ela cai muito, a internet, esse trava, problema, né? essa questão nossa de participar ao vivo, né, fica comprometido, né, de vários irmãos que participam ao vivo por causa do, sei lá, de problemas da nossa internet que ser muito fraca. Agora mesmo, vocês viram, eu estou fazendo o programa, essa devoção da Ivonete, eu já tentei de tudo. Já gravei lá do templo antigo, daqui de fora, da minha casa. E agora eu vim para cá, né, para o escritório da Ivonete, ver se o sinal aqui melhora um pouco, né? Não sei se o reverendo Manuel lá em Patos está tranquilo nessa questão de internet, porque lá em Patos o mínimo que se oferecia já, lá pela CTBC era 100 megas, né? 100 megas? Acho que é, né? Que fala 100 megas, né? Acho que é isso mesmo. Agora 100 aqui é megas? muito fraco. É isso, né? Lá era 100 megas o mínimo. Agora aqui aí é bom 12, mesmo. né? Então, aqui é Eu tô 12. com 4 só. Pois é. Então nós temos essa dificuldade. Mas tá bom, Solange, faz uma oração aí para nós. Assim. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor nos tem sustentado com a sua destra fiel. O Senhor tem guardado e nos protegido, Senhor, contra todas as doenças malignas, contra todos os maus intentos, Senhor. Tem colocado os seus anjos na nossa casa, nos guardando e protegendo. Tem suprido as nossas necessidades, Senhor, materiais, para que nenhum venha necessitar. Te agradecemos, Senhor, porque a tua mão poderosa está sobre o teu povo. Colocando, Senhor, na tua presença toda a nossa igreja, toda a liderança da igreja, todos os irmãos na fé, para que não esmoreçam, Senhor, na fé, que eles continuem firmes, Senhor, lendo a tua palavra, Senhor, orando sempre, pedindo a sua proteção, não só em dias maus, mas em todos os dias da nossa vida, que o Senhor possa estar nos guardando, Senhor, e protegendo. Livra-nos, Senhor, dessa pandemia, que nós possamos estar congregando novamente na tua casa para honrar e glorificar o teu nome. Amém. Ser com todos os setores da igreja, fortaleça todos os grupos, Senhor, de famílias, Amém. que todos sintam, Senhor, vontade de congregar,
mesmo que esteja em casa, Senhor, com culto doméstico, que eles possam Amém. estar fazendo, Senhor, este momento para honra e glória do teu santo nome. Abençoa a Amém. vida do pastor e da sua família, Pai. Sustenta esta Amém. vida. É em nome de Cristo Jesus que eu oro, com perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Então, assim a gente encerra essa live, né, da tarde. E que Deus abençoe a todos. Obrigado pela companhia, viu, Solange? Deus abençoe a Delma, que Um está com a abraço a gente. todos que estão nos assistindo aí. Amém. Um abraço a todos que estão nos assistindo. Quem estava com saudade da minha voz, está aí. Eu estou vendo aqui alguns, não sei se é a Verônica que está ali, ou se é a Ivanete também. Eu sei que a Delma está assistindo. Aham. A Nívia, lá de Vazante. Tem outra aqui que não deu para me ver quem é. E aqui, como cai, vai e cai, toda hora sempre tem um novo aparecendo, né? Vem, aí cai, some, mas aí aparece outro. Mas depois eu vou postar no YouTube, e lá no YouTube não cai, né? No YouTube, quem não viu de manhã a primeira parte, não viu essa segunda parte agora, que foi depois do meio-dia, pode ir lá no canal da nossa igreja no YouTube. Eu vou postar agora à tarde, os dois programas, de manhã e esse da meio-dia. Lá no IPB-TV Lagamar, no YouTube, tá bom? IPB Lagamar no YouTube. Lá você vai ver sem cortes. Claro, vai dar esses picos que a gente viu aqui, mas não tem perigo de cair, a não ser que caia a internet sua, em casa. Então, Deus abençoe a todos. Até mais. Tchau. Beijo. Tchau.